Quer deixar aqui, Paulo, essa câmera? Vai ficar longe, vai ficar muito perto, na Olha verdade. ali, filma as costas dos judeus, meu ombro. Vai pegar. Aqui. Muito bem. Então nós vamos abrir a Bíblia para Apocalipse, capítulo 13. Põe aqui, ó. Sai aqui aí. Não, você vai ficar. Não, Paulo? O vídeo fica estranho. Não, aqui tá bom, senhor. Paulo quer filmar você também. Aí tá pegando ele lá já. Muito bem. Então por que esse texto de Apocalipse 13 é famoso? Esse texto, ele é famoso não porque as pessoas conhecem a Apocalipse 13 como conhecem 1 Coríntios 13. Mas esse texto, ele é famoso, não o capítulo 13 em si não é conhecido, mas o que é conhecido, o que é famoso é o conteúdo. Porque em Apocalipse 13 você tem a besta, né? Você tem a besta. E aqui nós já queremos começar dizendo, né, que a besta era apenas um homem, dentre outros que subiram para cair. Então a besta era apenas um homem, dentre outros que subiram para cair. Você lembra que o capítulo 12 termina com o dragão furioso que, mesmo derrotado, não desiste de pelejar contra a igreja já estabelecida na terra. O dragão esperou sobre a areia do mar, na praia, né? E assim termina o capítulo 12. Então a areia do mar pode significar que o dragão, obviamente você sabe que o dragão representa Satanás, o diabo, a antiga serpente. O dragão continuou influenciando e atuando nos desobedientes, nos povos da terra, embora ele não consiga capturar os que guardam o testemunho de Jesus, né? Então o mundo, o que diz a Bíblia? O mundo jaz no maligno, né? Então o dragão sobre a areia do mar, esperando, significa a influência de Satanás atuando sobre os descrentes que estão espalhados pelo mundo, mas ele não consegue atuar sobre os salvos que guardam o testemunho de Jesus. Então o mundo jaz no maligno, mas nós vencemos o mundo. Amém? Amém. Muito bem, estamos em Apocalipse 13. Então o capítulo 13 aqui em Apocalipse é dedicado aos aliados do dragão. Quem que o dragão vai usar para tentar infligir sofrimento ao povo de Deus? A besta, né? Ou as bestas, aqui no caso. Então o capítulo 13 é dedicado aos aliados do dragão. A besta do mar, que surge do mar, e a besta da terra. A segunda serve à primeira, e a primeira recebeu a autoridade do dragão. Está vendo? Os cristãos perseguidos poderiam identificar seu inimigo pelo seu nome, que não é mencionado aqui no livro, nem poderia ser, e pelo seu número, que é 666, né? Então vamos ler aqui os versículos 1 a 10, identificando a primeira besta. Então diz assim, Apocalipse 13, 1 a 10. Vi emergir, subir, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças
como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, quem é que dizia isso quando estava aqui na terra? Jesus dizia isso. Então é a voz dele de novo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Está vendo? Então, vamos identificando a primeira besta. Né? Então, o mar, ou o mar agitado, sempre vai representar nações, povos, multidões. Né? Aí nós temos 10 chifres. Mas os 10 chifres têm o que sobre eles? 10 coroas, não é isso? Então isso significa reis. Significa 10 reis. Né? Até o momento de Domiciano, o império teve praticamente 10 ciclos de reinado. Começa com Júlio César, depois vem Otávio Augusto, outro imperador, depois vem Tibério César, depois vem Calígula, depois vem Cláudio, depois vem Nero, depois vem 3 imperadores que reinam rapidamente, então você só poderia contar como um ciclo de reinado, que é Galba, Otto e Vitério. Depois vem Vespasiano, Tito e Domiciano. 10 chifres com 10 coroas, igual a reis. 10 reis, até aquele momento que o livro foi escrito. 7 cabeças. 7 cabeças que não vão ficar à toa, vão falar blasfêmias. 7 cabeças mais blasfêmias. São aqueles imperadores que foram declarados deuses pelo próprio império depois de mortos. Né? E um deles estava vivo, se autodeclarando Senhor e Deus, sem esperar morrer para ter esse direito do Senado, que era Domiciano. Então 7 cabeças mais blasfêmias igual aos imperadores que foram divinizados. O dragão age por meio dela. Então a besta em si é o império. O dragão age por meio dela e ela governa em seu nome, sob sua total influência e poder no mundo. O seu aspecto de rapidez, força e violência é destacado quando mistura, né, na descrição desse animal, dessa besta, os animais vistos em Daniel, no livro de Daniel. Aqui o leopardo, a rapidez, a força do urso e a violência do leão é destacada. E assim era o Império Romano: rápido, forte e violento.
a cabeça golpeada mortalmente, mas sobrevivendo e sendo curada, é uma referência a Nero. Nero revive em Domiciano. Nero revive em Domiciano a loucura de se achar divino e ser implacável contra os fiéis de Cristo, né? Então, note bem que é descrito nesta passagem que o mundo se rendeu à adoração do dragão e da besta, não é isso? O mundo se rende à idolatria, né? No fim, a luta contra o império era uma luta contra Satanás, né? A guerra era mais espiritual do que física. Os cristãos tinham que saber disso. E a cabeça curada da ferida mortal, diz aí o texto, abriu a boca em quê? Em blasfêmias e arrogâncias, né? Por quê? Porque os imperadores usavam títulos divinos. O próprio Domiciano exigia que as pessoas se dirigissem a ele como Senhor e Deus. Domiciano, meu Senhor e meu Deus, estou aqui para servir. E era assim também nas cartas, nas suas proclamações. E a cabeça curada da ferida mortal abriu a boca em blasfêmias e arrogâncias. Isso quer dizer que usava títulos divinos e exigia adoração como Deus. E aí você tem um período de 42 meses mencionado. 42 meses, né? Dá 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Isso significa um período curto, definido por Deus, né? E o reinado de Domiciano foi cerca do ano 81 depois de Cristo a 96 depois de Cristo. Mas a implacável perseguição só aumentou muito no final do seu reinado, do seu domínio, né? Temos lugar aqui no sofá, ó. Dá para uma família inteira aqui. Ei, Nadine, tudo bem? Beleza? Vamos sair? E aí, Evangelho, tudo bem? Beleza? Ó, já tá com a pasta igual do pai dele. E aí, Nadege? Tudo bem? Tudo bom, querida? Quer sentar por aqui? Não, fica aqui. Tem certeza? Então tá bom. Estamos em Apocalipse, capítulo 13. Certo? Então, o versículo 6, vamos ler aqui de novo. Apocalipse 13, versículo 6. Diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Note bem que o versículo 6 descreve, Edson, as consequências de Domiciano resolver perseguir o povo de Deus. O tabernáculo é a igreja. Lembra o que era o tabernáculo? Era uma tenda armada no deserto durante a peregrinação de Israel. Mas quem habitava lá dentro? Deus. É a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então, quando fala que vai difamar o tabernáculo, ou seja, os que habitam no céu, na verdade ele está se referindo, vai difamar a igreja de Cristo aqui na terra. Então, o versículo 6 descreve as consequências. E aí, Evangelho? Eu queria. Tá bom? Tá bom demais, né? Tá bom? Muito bem. Então o versículo 6 descreve as consequências de Domiciano resolver perseguir o povo de Jesus. O tabernáculo é a igreja que fisicamente foi armada na terra, mas a sua posição é sempre
celestial. Amém? Blasfemar e difamar tem um sentido muito além de usar palavras para agredir ou denegrir a imagem de alguém. Tem o sentido aqui de violência. Violência contra os santos. O império do Domiciano dominou os povos e foi permitido que guerreasse e trucidasse muitos santos que não negaram a sua fé para adorá-lo. Novamente temos a imagem de que o mundo consentia nas injustiças do império contra a fé. Por isso, o que aconteceu com os nomes? Seus nomes não foram escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro. Novamente ouvimos a voz de Cristo no versículo 9 e 10. Está vendo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Tá vendo? Então, novamente, ouvimos a voz de Cristo no versículo 9 e 10. Deus não ia deixar barato. Amém? Amém. Esse é o significado. Deus não ia deixar barato. Ele usaria justiça e retribuição contra o Império Romano. Os santos deviam saber que nada passou desapercebido a Deus. Então, qual é a mensagem do versículo 9 e 10? Não ceda. Amém? Amém. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Não ceda. O império receberá tudo o que merece na hora que Deus julgar. Amém? Amém. Muito bem. Então está vendo aí é isso que significa. Tá? A primeira besta é o império personificado naquele que perseguia os santos. Ok? O outro animal que surge aí, versículos 11 a 18. Apocalipse 13, versículo 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Está vendo aqui que então outro animal surge, né? A igreja então tinha um inimigo local, né? Não precisava ir no mar para encontrar, né? Ele brotava da terra, brotava onde a igreja estava, né? Então a igreja tinha um inimigo local. O que é a segunda besta, né? Ou a besta da terra que serve à primeira
besta. O culto ao imperador em cada cidade importante do império. A religião do Estado servia como um fator de unificação do vasto império romano. E Edson, quando os cristãos se negavam a cultuar, queimando incenso no altar imperial, isto era visto como rebelião ao Estado romano, o que não seria tolerável de forma alguma. Então a descrição da besta, note bem aí, a descrição da besta que brotou do solo ou profundeza do próprio império. Tem quantos chifres? Dois chifres. Então tem grande poder e autoridade. É forte. Não vai ser fácil encarar os sacerdotes do culto imperial em cada cidade importante do império. E a aparência? Como de cordeiro. E a voz? Dragão. Como dragão. Tá vendo? Pele de cordeiro, mas fala como dragão. Né? Se fosse o cordeiro verdadeiro, seria a religião verdadeira. Mas não é. É a religião falsa. É a religião imperial. Só vai beneficiar os que pecam. Os que não pecam serão mortos. Né? E assim é a religião falsa. Então a aparência de cordeiro quer dizer o culto ao imperador. Adoração, religião. E voz de dragão quer dizer que é falso. Que por trás de toda aquela pompa, de todo aquele luxo, de toda aquela bondade, né, de toda aquela organização, existe nada mais, nada menos que a influência de quem? Satanás. E note bem aqui que representa, né, a primeira besta e promove o seu culto em toda parte. Quando diz que faz uma imagem, a besta, e faz com que as pessoas adorem, então o que está acontecendo? Como é que a maneira que a segunda besta serve à primeira? Promovendo o seu culto. Promovendo o culto imperial. Então representa, né, o imperador em cada cidadezinha, onde tem uma imagem dele, né? Faz a imagem, destaca, engana as pessoas dizendo que tem poder, que é divino, amedronta as pessoas, ameaça e promove o culto ao imperador. Então representa a primeira besta e promove o seu culto em toda parte. Né? E aí é interessante que aí a passagem também diz que essa segunda besta, né, que é a falsa religião imperial, ou a concília, né, o grupo de sacerdotes espalhados pelo império para promover aquele culto, né, com a força do Estado, opera grandes o quê? Grandes sinais. É interessante, se você notar, as falsas religiões, elas não pregam a palavra. Elas ficam se baseando em quê? Sinais. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, testemunho isso, testemunho aquilo. Porque sempre que alguém estiver seguindo algum sinal, vai esquecer de seguir o quê? Vai esquecer de seguir a palavra. Então opera grandes sinais, né? Amedronta as pessoas, deixam elas enganadas e cativas. O poder de Satã opera por trás desses sinais falsos, que deixa a pessoa, aconteceu uma coisa que a pessoa não pode explicar, ela até arrepia. Ela fica escrava daquele sistema, porque tem medo de estar blasfemando contra o Espírito, ou contra... É assim que se faz. Desvia a pessoa da palavra, da verdade, e deixa ela cativa por causa de sinais operados por quem? Por Satanás. O poder de Satã opera atrás desses falsos sinais, né? Então a segunda besta aqui operava grandes sinais, amedrontava as pessoas, deixava elas enganadas e cativas.
Note bem que seduz e obriga-os à idolatria do novo Nero. Note bem que novamente é falado da besta que teve a cabeça ferida à espada, mas sobreviveu. Que teve a cabeça ferida mortalmente, mas sobreviveu. Não está falando aqui de novo? Então está dizendo que essa segunda besta seduz e obriga-os à idolatria do novo Nero, né? Que é Domiciano. Então a equipe de sacerdotes imperiais estava espalhada pelo Império Romano e avivavam o culto idólatra à imagem do imperador em vários lugares e decretava confisco de bens, julgamento e sentença de morte aos que não, o quê? Não adorassem. Então a exigência que se fez deste culto na época de Domiciano se tornou questão de vida ou morte. Se você adora o imperador, vida. Se você adora Cristo, morte. E a concília está aqui do imperador para certificar quem vai adorar e quem não vai. Então, o versículo 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa o quê? Marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, né? Então note bem, sem tirar do contexto histórico e simbólico do livro. Diz respeito, o que é essa marca? Não é uma coisa